a Benilda Mota. Vamos, Benilda, estou te aguardando. Ai, que suculenta linda! Não, mas ela não... Deixa eu inverter. É porque ficou invertido, peraí. Deixa eu inverter para mim. Eu achei que a suculenta se chamasse Benilda. Marlene, quem é? A Ruth Pereira, quem mais? A Márcia, quem mais que está aí? Vamos lá, vamos começar a conversar, vamos para mais um dia de bate-papo, colocar a conversa em dia. Hoje é com a Benilda Célia Mota. Essa senhora é minha aluna na escola de macramê da Casara. Ela já faz algum tempo que está lá na escola, fazendo o maior sucesso. A Helena Soares. Oi, Helena, que bom que você também já está por aqui, porque hoje a Benilda vai contar para nós a história dela, como é que ela encontrou o macramê, como é que ela chegou até a nossa escola. Tudo isso a gente vai querer saber da Benilda. Oi, Benilda, onde é que você foi? Você sumiu agora? Estamos te aguardando. Enquanto ela não chega, eu quero falar para vocês das minhas redes sociais. A maioria já conhece, já me conhece. Da minha escola de macramê no www.macrameanacasara.com.br, que é a escola que a gente tem uma infinidade de modelos exclusivos, principalmente nas toalhas, para quem busca novidades. Até depois vocês podem, inclusive, perguntar para aquelas que já fazem parte da escola, saber se é verdade ou não que lá temos modelos exclusivos, né? E mais, para quem ainda não me conhece, tem o meu canal no YouTube, que também você pode me encontrar e aprender desde o beabá até modelos avançados. Lá também tem, mas eu quero você na minha escola, né? Que na minha escola você vai encontrar modelos muito mais elaborados, muito mais bonitos, né? Claro que tem modelos lindíssimos lá no YouTube também, né? A gente sabe que o macramê para nós, ele é super especial. O macramê a gente se apaixona por ele, com certeza. Jaqueline, que legal ter você. A Sônia também. Que bom ter vocês aqui. E vamos hoje conhecer a história da Benilda Célia Mota, né? Estou aguardando para ver o que houve, porque ela tinha entrado e acabou saindo, não sei o que aconteceu, mas acredito que ela está tentando entrar de novo, né? Para dizer para vocês que o macramê é uma técnica de envolvimento, que a partir do momento que você descobre como é que faz, no momento que você começa a prestar atenção nessa técnica, você não quer mais sair dali. Você simplesmente quer ter junto contigo. Porque você não precisa de muito material para desenvolver o que você vai fazer. Muito pelo contrário. Oi, Ana Rosa. Seja bem-vinda. A partir do momento que você define como você vai trabalhar, se é em toalhas, você vai precisar da agulha de crochê, da tesoura, fita métrica, alfinetes, coisinhas que você tem em casa, né? Porque a partir do momento que você define em trabalhar nas toalhas, esse material é importante, mas para trabalhar, na verdade, você só precisa desse material aqui, que são as mãos, né? Que é onde você vai fazer de nó em nó e aparece o teu trabalho, né? A Marta, Emília, quem mais? Gabriele. Então, todas essas já estão esperando a nossa convidada de hoje, que eu acho que ela deve estar com um probleminha, talvez, de internet, alguma coisa nesse sentido, mas que logo, logo ela vai estar aí. Benilda, a solicitação para participar. Ó. Clica ali. Tá. Vamos ver se ela conseguiu agora entrar. Ainda não. Consegui. Apareceram super. Que bom! Consegui. Então,
Benilda, Desculpa. não, Oi. é um pouquinho assustador para nós, assim, esse Você tipo tenta de... mexer alguma coisa, aparece outra coisa e aí você vai. Mas tudo bem. É um prazer. Estou aqui, pronta para a gente conversar Isso, com isso. muita Mas tranquilidade. o prazer é meu tê-la aqui, porque você sabe que eu quero conversar com as minhas alunas, quero que elas contem como é que foi essa caminhada para chegar até a escola, para entender um pouquinho mais. Levanta um pouquinho o teu celular ali, que está aparecendo só do óculos para Eu vou baixo. tentar colocar aqui, peraí. Assim, vou trabalhar. Ali, nós queremos te ver por completo, assim. É porque eu queria o ar livre, porque está muito quente aqui. Sim. A paisagem ali atrás está espetacular. Tá Depois eu dou uma lindíssimo. mostradinha. Aqui, ó. Tem aqui tem minha mesinha de macramê. Olha! Ó, ó. Aqui tem minha mesinha de macramê. Aqui tem alguns trabalhinhos, mas tá tudo aqui. Depois eu mostro. Tá ok. Mas vamos lá. Então, eu quero que você se apresente para as nossas seguidoras, para essas que estão assistindo a live. Quero que você se apresente e que você fale um pouco como você conheceu o macramê, da onde que veio isso para ti, se foi há pouco tempo, se foi lá na infância, que a maioria vem lá da infância. Quero saber disso tudo, porque eu quero conhecer minhas alunas assim, no fundo. Tá bom. Meu nome é Benilda Mota, que vocês viram ali. O macramê não fez sempre parte da minha vida, não. Eu sou economista, aposentada hoje. Trabalhei muitos anos ligada à ferrovia. E o macramê veio assim, aconteceu, depois veio aos poucos, veio conquistando aos poucos. Não foi, vou dizer que não foi amor à primeira vista, não. Foi, eu venho de uma família em que todos são muito habilidosos. E daquelas famílias antigas que faziam crochê, faz tricô, fazem ponto de cruz, faz fuxico, faz tudo que você imaginar. Tá? Então eu venho de uma família assim, as irmãs da minha mãe são muito habilidosas, sempre bordaram muito bem. As minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, além de eu e mais 3. E elas são habilidosíssimas, todas as 3. Embora todas tenham formação, foram trabalhar fora e tudo mais, mas sempre aprenderam alguma coisa artesanal. Sim. A minha irmã, por exemplo, é engenheira, costura muito bem e faz fuxico, agora está com o migurim, porque o fuxico acabou dando um pouco de dor nos braços, de tanto fazer fuxico, acabou dando um pouco de problema nas mãos. A minha outra irmã costura muito bem, faz tudo, crochê, tricô, essas coisas todas, e hoje leciona macramê. E a minha irmã caçula também está aí na mesma coisa, também faz, e abriram um ateliê há pouco tempo, as duas abriram um ateliê para fazer reforma de roupa, fazer tricô, fazer crochê, vender roupa de carnaval, roupa de quadrilha, essas coisas. Fizeram, então abriram um ateliê, porque aposentou, e aí precisa achar alguma coisa para fazer. Agora, e a minha mãe faz pintura em tecido há muitos anos. Muitos anos, talvez há uns 15 anos. A pandemia atrapalhou um pouco e faz numa obra de caridade no meu bairro onde eu cresci. Tem uma obra ligada à igreja católica, que é a Igreja Santa Rita, e lá ensina todo tipo de trabalho. Desde costura, e faz conjuntinhos para mulheres grávidas para doar, faz todo tipo, ensina macramê, ensina frivolité, ensina decupagem, tudo que você imaginar. E é uma obra de caridade. Quem tem condição paga R$10 por mês, para você ter uma ideia de que é uma coisa realmente do bairro. E teve um período, eu trabalhei muitos anos, mas teve um período que eu tinha uma empresa, e quando foi em 2000, mais ou menos, eu não gostava desse trabalho. Então, eu resolvi encerrar e conversei com meu marido, falei assim, eu vou encerrar, não quero mais trabalhar com aquilo. Mas ao mesmo tempo que eu encerrei, ficou tempo demais. Eu não
Fiquei meio um pouco perdida do quem tinha muita coisa para fazer, de repente não tem nada. Pude dar um pouco mais de atenção à minha mãe. Aí eu ia lá embaixo, fazia como, porque eu moro numa área mais alta da cidade, que é uma área de preservação. Sim. E a minha mãe mora mais lá embaixo, na área mais central. Minha mãe e minhas irmãs. Então eu pude dar um pouco de atenção. E a minha mãe ia para esse curso de pintura lá na coisa. E ela é aquela senhorinha que tinha que levar a broa, o bolo, o lanche, aquela coisa toda. E para a minha mãe não tinha condição de levar sozinha. Então eu ia acompanhando, ia levá-la, já que eu tinha tempo. Eu era a única das meninas que estavam sem trabalho. Eu levava minha mãe até lá. E às vezes esperava ela fazer pintura, ajudava um bocadinho em alguma coisa. E depois tinha o lanche para me levar de volta para casa. E nisso, eu falei assim, por que eu não vou aproveitar esse tempo e fazer alguma coisa? E as minhas irmãs sempre disseram que eu tinha 2 mãos esquerdas. Que eu não era capaz de fazer nada. Nada. Que eu tinha 2 mãos esquerdas e era folgada. Só exigia que todo mundo fizesse do meu jeito. Então tá, eu vou fazer alguma coisa. Aí pensei assim, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa que eu não vá competir com a minha mãe, porque não seria correto. Talvez eu desenvolvesse um pouco mais. E também não queria fazer nada que as minhas irmãs fizessem, porque a censura seria uma beleza, né? Você não está fazendo direito? Você não é competente? Você não sabe fazer nada, aquela coisa, né? Aí eu falei assim, eu vou fazer uma coisa bem difícil. Vou fazer frivolité. Frivolité. Comprei a Navete e fui para lá para fazer frivolité. Mas a professora não foi. A professora não foi naquele dia. Você também não vou perder minha vinda aqui, não. Aí a professora da época falou comigo, por que você não faz macramê? Eu falei assim, não faço a menor ideia do que seja isso. Eu não tenho linha, não tenho nada. Nem precisa, não. Eu tenho aqui umas linhas, tenho aqui um pedacinho de tamine e tenho aqui uma almofadinha. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente do céu, o que eu vou fazer com isso aqui? Mas sentei lá, ela me botou ali, ela falou assim, não, enfia a linha desse jeito assim. Enfiei a linha de crochê do jeito que ela me ensinou. Sim. E botei uma pedrinha em cima de uma coisinha assim, de uma almofadinha assim, com uma pedrinha em cima da mesa, e ela me ensinou os primeiros pontos. Gente, eu fiquei encantada com aqueles pontos. Que ela me ensinou o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, você faz ele assim, se você fizer só pra cá, ele vai ficar torcido, se você ficar só pra cá, ele vai ficar torcido ao contrário. Foi o primeiro ponto. Eu tenho o álbum de cada ponto que eu fiz, guardadinho ali. Eu fui pra casa, já passei na rua, comprei uma toalhinha pequenininha de mão assim eu vou fazer aquilo. Cheguei em casa, botei aquilo e fiz. Foi pra segunda, a mesma coisa. Terceira, a mesma coisa. E assim foi. Aí um dia ela virou pra mim assim, Benilda, você, na outra encarnação, você devia fazer macramê. Por que você faz com tanta facilidade? Você faz com tanta facilidade. Pra você é tão lógico fazer. Viu? Mas tem uma certa razão, Ana. Porque o macramê é lógico. O macramê é lógico. Ele é contado, ele tem os pontos certos, o tempo certo. Se você fizer correto, as linhas se apresentam exatamente na posição que você tem que trabalhar. Ele é extremamente lógico. Para alguém que tem uma formação lógica, o macramê seria muito fácil. E foi assim que eu conheci o macramê. Olha, eu estou aqui anotando os nomes de quem está entrando, quando eu consigo ver. A Rita, a Zorilda, a Pamela, a Irene, a Helena, a Salupe, a Valdeia e a Daniele. Então, todas essas, muito obrigada. Eu sei que tem mais gente ali também. Agradeço muito a atenção das pessoas. Então, foi assim meu primeiro contato com o macramê. E aí, nesse período, como eu estava sem fazer nada, eu pude me dedicar um pouco. E eu sou muito curiosa. Aí eu comecei a ler nas revistas, tirar pontos, aquelas coisas, e levava as minhas dúvidas. Eram 2 pessoas muito especiais, essas 2 professoras. Uma se chamava Sirene e a outra se chamava Vilma. A Sirene faleceu até pela idade e a Vilma faleceu bem mais jovem, na faixa aí, há 2 meses atrás, porque ela tinha fogo selvagem. E ela era um exemplo, porque cada perna dela talvez pesasse 50 quilos.
Meu Ela Deus. mal conseguiu, e ela ia para lá uma vez por semana para ensinar macramê, uma vez por semana para ensinar pintura. Então eu acho que isso é um exemplo, É. o que ela fez. Para mim era um exemplo. Ela, para mim, continua sendo um exemplo. Acho que a gente tem que ensinar o macramê em memória a ela, tá? Verdade. O quanto Verdade. que ela amava o macramê, e o macramê para ela foi um acréscimo de recursos para que ela tentasse se cuidar e tentasse prolongar a vida dela. E, Não foi fácil, não era na fácil. verdade, é uma válvula de escape, né? Para a Para pessoa. ela foi. Em Tu todas as sabes que circunstâncias. eu tenho um Além do amigo assim. financeiro. Além do Aham, financeiro, porque ajudava verdade, muito. verdade. Eu tenho E, comigo assim aquela sensação de que quantas mulheres ficaram reduzidas dentro do lar sem poder fazer alguma coisa de diferente para elas, assim, daquilo que elas gostariam de fazer, de ensinar, porque às vezes não tinha oportunidade, outras vezes a família não permitia, o marido principalmente não permitia que a gente ia saísse para trabalhar fazer esse tipo fora, de né? coisa, né? Pois é, Então veja como ela encontrou esse espaço para poder mostrar aquilo que ela sabia fazer, e aí você conseguiu aprender o macramê naquela época, né? foi. Então Nessa veja, o época. esforço dela valeu a pena, né? Nossa, e como valeu? E como Sim, valeu? E aí teve, a vida seguiu, né? sim, E nesse período, vou dizer aí, um período de uns 2 anos, aí eu muito curiosa, eu fiz bolsa, eu fiz cinto, eu fiz sim, toalhas, e eu fazia para poder vender na própria, para poder reverter como recurso lá para a obra de caridade. sim. Era uma maneira que a gente tinha de poder ajudar lá. Então, Uhum, e uhum, assim seguiu. Mas quando foi em 2012, uma amiga me convidou para trabalhar em Brasília. uhum. Vou retornar à minha profissão normal, de Sim. economista. E aí eu fui. E aí o macramê ficou relegado, porque a gente trabalhava muito Uhum. e, e acabou que o macramê ficou relegado. E era uma cidade nova, com muita curiosidade, queria ver tudo, queria conhecer Sim. tudo, o macramê ficou ali, Uhum. relegado. Eu retornei com o meu pai doente Uhum. e diagnosticado com câncer de pulmão. E aí eu tinha que fazer companhia para ele. Eu peguei o macramê de volta, porque eu ficava sentada ali, fazendo companhia para ele, Sim. botava a minha almofadinha em cima da perna, ia fazendo macramê, ele achava aquilo maravilhoso, que ele falava assim, é a broia do tempo, meu tempo. É. Você entende? Ele sempre falava isso, é a broia do tempo, que na minha época, as mulheres desfiavam ali, fazia Isso. aquele coisa. É, Isso. exatamente. Uhum. E aí ficou. E assim eu fui fazendo companhia pro meu pai. Mas meu pai faleceu e eu fiquei um pouco de tristeza de continuar fazendo aquilo. Também Uhum. deixei de lado. E tinha outra coisa. A Vilma também fazia alguns trabalhos, como ela precisava vender aqueles trabalhos, porque ela precisava cuidar do tratamento dela, a gente comprava o que ela fazia para que ela tivesse algum recurso. Se a gente Sim. tivesse dar um presente, tivesse fazer alguma coisa, a gente acabava comprando dela. Tudo que ela Uhum. fazia e não conseguia vender, a gente comprava. E assim a gente foi seguindo. Mas quando foi um pouco antes da pandemia, um dia eu entrei na internet e vi uma propaganda, um link da Osana, Uhum. da Osana, Sim. falando, aprender macramê em 4 aulas, que você vai Uhum. poder fazer do jeito que você quiser e tudo mais. Eu falei, gente, que coisa curiosa, né? Uhum. Comprei os barbantes, fiquei esperando a aula. E fui lá, e fiz, não tenha dúvida. Eu achei assim, Uhum. achei maravilhoso, porque não era um macramê pequenininho, era um macramê grande. Sim. Aí, né, fiz, achei bonito, tudo mais. E aí uma amiga estava inaugurando uma loja e ela perguntou, você consegue fazer uns painéis para me colocar lá na loja? Eu falei, eu consigo. E Uhum. fiz os painéis para a loja dela. Aí, é, aí voltei aos pouquinhos a fazer um macramê. Aí minha irmã falou assim, eu tenho uma toalha que a minha mãe ganhou no bingo. Será que você faz um macramê porque a toalha é muito bonita? Eu Uhum. falei assim, eu vou fazer. Aí eu fiz o macramê, ficou lindíssimo. Ainda acho que a toalha é mais bonita que eu já fiz. Aí eu Sim. postei a toalha.
E todo mundo achou a toalha maravilhosa. Eu tenho um amigo em Brasília, nesse dia ele falou assim, magnífico, eu tenho 2 encomendas para você. Eu quero que você faça para mim um jogo com 4 peças para o meu apartamento em Brasília e um jogo com 4 peças para o meu apartamento no Rio. Meu Deus! Nas cores tais. Eu falei, Deus do céu! Eu falei, eu não tenho nenhuma pressa, mas eu queria que você fizesse para mim. Eu falei, então tá. E assim foi a primeira encomenda que eu tive. E ao mesmo tempo, eu tenho uma amiga muito querida aqui no meu bairro, chama Neide Oliveira. E ela... Eu já tinha dado umas 2 toalhas ela de presente, porque ela achava o macramê muito bonito. Então eu parava, fazia uma toalha para ela, outra amiga Vera também, que eu já fiz toalha para ela. Era uma maneira de eu presentear amigas muito queridas. E o neto dela estava para nascer. Aí a filha dela falou com ela, por que você não pede a Benilda para te ensinar a fazer macramê? E aí você fazia umas coisas pro Augusto. E assim ela veio aqui em casa, Benilda, será que você me ensinaria? Olha, ela aprendeu numa tarde. Gente, tu já pensou? Ela aprendeu numa tarde. Deixa eu só te interromper um pouquinho, que Sim. Nós temos a Salupe colocou assim, agradecer aquelas pessoas que se dispõem a ensinar essa arte do macramê. Realmente, porque agora a gente vê bastante pessoas ensinando isso. Muito. Mas na minha época era muito difícil encontrar quem ensinasse a fazer macramê. Né? Era tão raro. Agora tá mais fácil, né? Agora sim. Agora tem bastante pessoas ensinando, mas nessa linha que eu ensino, que é nessa gama que eu ensino, que é mais nas toalhas, aí são poucas também que ensinam, né? Tem muito. O trabalho de macramê é muito diversificado, né? Temos a Hermínia, a Silva, a Rosmari, a Ivonete, todas essas agradecemos a todas. A todas pela atenção. Ouvindo a tua história, gostando de saber tudo isso, essa caminhada que você fez. Percebe assim como, a partir do momento que você aprende, que você tem aquela dedicação a essa arte, parece que os clientes vão te encontrando, eles vão chegando até você, né? Pois é, aí essa minha amiga aprendeu. Essa amiga aprendeu numa tarde, eu fico impressionada. Ela posta os trabalhos dela lá no seu Instagram, no seu Facebook. E o trabalho dela é primoroso. Eu acho que eu fico mais orgulhosa quando alguém elogia o trabalho dela do que quando alguém elogia o meu trabalho. Sabe? Porque eu acho que o trabalho dela primoroso. Eu falo, você faz macramê muito melhor que eu. Ela falou assim, nem pensar. Eu falei, não, mas faz, o seu trabalho é absolutamente primoroso. E aí, com isso, eu voltei a fazer. Ela vinha aqui para tirar alguma dúvida, a gente passou a comprar as toalhas junto, começou a comprar as linhas juntas. E assim, nós voltamos a fazer o macramê. E hoje ele faz parte do meu dia a dia, faz parte do dia a dia dela, faz parte do dia a dia da minha irmã, que está ensinando. Tá vendo? E a gente vai tocando. Fazendo. As que não são encomenda vão ficando aqui, uma hora alguém vai se interessar e assim. É aquilo que eu sempre digo, a gente precisa ter peças prontas também, né? Porque quando aparece a cliente no teu espaço, você tem que mostrar. Se você não tem o que mostrar, não tem como. Olha, essa peça vai ficar assim, assim. Assim são os meus vestidos, né? A maioria daqueles os primeiros desfiles que eu fiz, a maioria eu tenho eles aqui, porque não dá o tamanho, porque tu tem que fazer sob medida, aquela coisa toda, né? Mas se eu não tenho esses pequenos, porque foram feitos 38, 40 no máximo, se eu não tenho essas peças, eu não tenho como explicar para a pessoa como é que vai ficar o macramê na roupa, né? Então, veja, não é que assim... ela não está conseguindo vender. Não, eu preciso ter algumas coisas aqui também para mostrar. o trabalho. Então, toalhas, claro, toalhas agora eu estou com um estoque bom, tanto de banho, de rosto, enfim, eu tenho também um pouquinho. Porque, claro, depois da pandemia é que parou um pouco as minhas vendas. Durante a pandemia foi normal, depois da pandemia começou meio que parar, né? Não sei se o pessoal está com medo de gastar agora. Tem que ter algum cuidado mesmo, né? As pessoas estão saindo com calma, né? Verdade. Ou estão tendo outros interesses, né?
Eu acho que Também, talvez esteja tendo outros interesses, passeando mais, querendo fazer outras coisas que não sim, estava fazendo que não naquela estavam época. fazendo antes, né? Mas a gente não pode desistir, né? Eu Vamos costumo continuar fazendo. dizer É. que você tem que ser disciplinada. Eu sou uma pessoa disciplinada para fazer Aham. as coisas. Então eu Sei. tenho um horário. E, claro que tem um dia ou outro que eu tenho alguma a fazer que eu não posso fazer. Mas eu Sim. tenho por norma terminar meus afazeres por volta de 1 hora, de 1 às 8 da noite eu faço macramê. Olha, Essa é a tem o minha teu rotina. horário certinho. É, Eu, essa é a minha rotina, começou a tá? chuva, por isso que eu vim para outra Coisa peça boa, hoje, porque eu pô, tem sabia que. chuva aí. Aqui passou, graças a Deus, por enquanto. Não, para É, nós aqui estava difícil, porque não estava chovendo, né? eu lembro, e Mas aqui agora, choveu 4 meses direto. 4 meses gente, direto. Achei que eu já estava esperando a Arca de Noé, falei com vocês, né? E ela não apareceu, que ela deve ter afundado aí em algum lugar. mas Mas assim, aí, foi seguindo. fala. Aí como que eu cheguei até a sua escola? Isso. Como eu cheguei até lá? Você foi no curso da Osana? Primeiro eu fui no curso da Usana, aprendi. Depois eu testei também os micro macramê do fio de cera, Sei. mas não ficou perfeito. Aí esse trabalho não ficou perfeito, eu resolvi. Eu não sou riponga mesmo, não tem muito a ver com aquilo. Tá aí, os fios que eu comprei estão todos guardados ali. Não vai dar muito certo, não. Sei. Comprei pedras, mas olhava Não é aquela aquilo. peça, olhava para mim e falei assim, não é a minha cara, né? Eu não sou Aham. riponga, não adianta. Sei. Aí tá. Aí eu comecei a pesquisar, voltei a fazer toalha, comecei a pesquisar toalha. E na internet, basicamente, quando você pesquisa toalhas em macramê, aparece 2 nomes, Lúcia Benites e Ana Casal. Tem isso também? É? Aparece 2 nomes. Se você procurar assim no Google, modelos de macramê em toalha, basicamente aparece 2 nomes, Ana Casal e Lúcia Benites, tá? Que Todas legal, duas. bom saber disso. É, bom saber. Aham. E não vou negar que eu vejo o trabalho a Lúcia Benites há muito tempo que não aparece nada novo. Mas Faz anos que eu não vi vejo nada dela também. nada dela novo, você entende? Mas segui todos que tinha, eu olhei um a um. E os seus também, todos que tem lá, eu acho que se eu não fiz todos, tá faltando poucos. Mas tinha um que eu olhava na internet, você não tinha só a live dela. Aham. E eu olhava na internet, eu falei, gente, eu tenho que fazer esse trem, mas eu não conseguia nem imaginar como é que fazia aquele. Era o modelo Luiz. Modelo? Luiz, Ah, gente, eu olhava, eu era apaixonada, e eu não conseguia imaginar, você entende? Eu contava os pontos, eu contava, sim, que eu até sim. consigo tirar os pontinhos mais ou menos e tudo mais, Aham. a gente consegue contar e fazer alguns Sim. mas eu não conseguia entender a lógica. Eram 2 que eu não conseguia entender. Era o Aham. medalhão um, o camafeu um, Camafeu. o cafafeu um, e o modelo Luiz. Esses 2 eu não conseguia entender como é que ele faz. Olha, eu não vou dizer não. Eu demorei bem uns 3 meses para falar que eu ia comprar as aulas, porque eu tentei de todo jeito. Mas teve uma hora que eu falei, não, vou comprar a aula, Aham. era o modelo Luiz e o modelo degradê. Eram as duas Sim. no mesmo coisa. Fiz de Aham. tudo para comprar o raio de uma linha degradê. Não existia. Não existe. Eu não consegui uma linha acrílica degradê. Não Mescla, né? consegui. Mescla, aquela Porque mesclada. é difícil de achar. Foi uma época assim que até tinha alguma coisa, mas depois sumiu do mapa e não se acha mais. Não, sim. E não fica Aí aquele o que eu vou fazer? modelo. Aí eu aprendi a fazer o Luiz, fiz, até tá aqui na minha mesa, tá o modelo Luiz aqui que eu tô fazendo. Aham. E eu falei assim, mas esse mesclado eu vou tentar fazer esse trem. Já que eu não consigo, Sei. eu vou entrar, vou descobrir como é que faz tintura numa linha acrílica. Aham. E foi isso que eu fiz. Eu primeiro fui, pesquisei tudo, o que eu compraria, que tinta que eu compraria, como é que eu faria para poder fazer.
E aí descobri qual era a tinta que eu podia fazer. E aí eu comecei a fazer teste, porque eu pinto, tinjo até aqui, depois tinjo até aqui, aí eu faço o teste na toalha para ver se vai ficar Sim. exatamente como eu queria. Fiz 2 toalhas magníficas com mesclas. Tá Não sei se brincando. vou fazer mais, não. Não sei se vou fazer mais, não. Já vendi uma e a outra eu acho que vou ficar para mim, porque ela é maravilhosa. Ah, tu tem que Sabe? mostrar isso, né? Aí eu vou ficar para mim. E aprendi o modelo isso. Aí ficou o modelo medalhão 1. Eu olhava para ele e falava assim, como é que ela conseguiu botar essa linha aqui no meio? Era a minha curiosidade, porque ela não está lá em cima, ela não está puxando para lá, não está puxando para cá. Não tem... Olha, onde é que ela aprendeu? Como é que ela conseguiu enfiar esse trem aqui? Só tem um jeito, vou comprar aula. Eu nem acho o modelo um espetáculo, tá? Eu vou te dizer que eu nem achei o modelo para fazer um modelo espetáculo, mas eu aprendi a usar a técnica de colocar aquela linha no meio. E assim a gente vai. E tem muitas outras aulas suas que eu quero comprar. Eu vou até pagar a sua aula, que eu estou terminando a reforma de uma casa. E aí eu vou pagar suas aulas para me ver todos os modelos que você tem. Isso. Porque Porque tu sabe que se paga por mensalidade para aquelas que estão nos ouvindo. Ó, tem a Salu que está pedindo para que você mostre para nós, né? Que ela quer ver a toalha. Mas assim, para quem paga por mensalidade, para aquelas pessoas que não ela tem acesso a tudo. Tem acesso a tudo que está lá dentro. E não é pouca coisa, né? É isso. Não é pouca que eu vou coisa. fazer. São mais de 20 videoaulas lindíssimas que até agora não vi ninguém reclamar lá na escola. Muito não, bom. eu só vejo elogios. Por sinal, a Giovana, né? A nossa italiana do grupo, ela postou há uma semana atrás uma toalha branca. Sim. Parece umas folhinhas assim. Uma toalha muito simples, gente, mas de uma delicadeza, de uma beleza. Eu não sei se esse ponto é da sua escola, mas eu achei assim. É o modelo Folhas, está lá na escola também. Até o meu marido também está fazendo um jogo agora essa semana, um jogo de branco com os detalhezinhos em vermelho. Está lá na escola também. Assim, eu estou assim, com o queixo caído com aquela toalha. Porque a delicadeza daquela toalha... Ficou, como ela trabalhou lindamente aquilo inexplicável. Tudo, né? Fiquei encantada. Todas as meninas têm feito trabalhos muito lindos. Algumas produzem assustadoramente. Tu viu, né? Nossa maquininha. Algumas eu acho que não estão nem dormindo, tá? Eu acho que não. Tem a nossa colega ali que está fazendo uma toalhinha de lavar por dia. Não, tem uma que está bordando. Ela está bordando ponto cruz. Ela está bordando ponto cruz e fazendo. Temos a Sandra, que é do grupo um grupo que eu participo, que elas me convidaram, que é o grupo Aprendendo Macramê, que tem lá uma mulherada assim espetacular e tem homens também nesse grupo, né? Então elas fazem assim, nossa senhora, aquelas coisas incríveis, vestidos, elas fazem biquíni, essas coisas todas. A Sônia mostra a fotografia da toalha. Lucy, tu pega para mim lá em cima da mesa do computador, tem uma toalha branca que o pai fez, uma toalha de rosto, e eu não cortei ainda. Aqui, eu trouxe essa aqui para mostrar, ó. Eu tenho essa aqui. Olha. Enquanto isso, a minha filha pega aquela branca das folhas que a Giovana fez. Aquela dele. Eu trouxe. Cadê? Como é que eu vou mostrar? Peraí, para ver se aparece. Essa daqui. Um pouquinho mais para cima. Não, mas para baixo. Sim, isso. Ali, ó. Essa foi uma das que eu usei. Eu usei o pontinho lá no meio, ó. Eu usei não tá aquele detalhe. Não está aparecendo. Mais para cima. Eu usei o detalhe. Mais para cima, cadê? Mais para cima. Deixa eu botar aqui que vai ficar mais fácil, eu acho. Peraí. Aqui. Essa foi uma que eu usei. Aquele detalhe que eu falei. Ah lá, o detalhe lá no meio. Isso do aí. Coisa, olha lá. Olha lá, ó. Tá ali, ó, maravilhosa. Ah lá, essa foi uma que eu fiz. Que show, menina, que show de lindeza. Essa aqui eu acho essa toalha magnífica. Sim. Ela é um modelo seu, acho que
um modelo simples, só que eu mudei o acabamento dela. Porque eu achei que o acabamento estava muito pequenininha, a toalha e tudo mais. Eu sempre trabalho com fios um pouco maior do que você indica, por causa do acabamento. Sim. Eu não gosto do fio solto. Até eu foi gosto bom você de... falar sobre isso, porque assim... Não, é uma branca que eu acho que está na mesa. Deixa Não eu vir está para cá. ali. Na mesinha do computador, não está? Aqui está assim, ó, por que é importante aqui, ó, o que minha você mesa, falou agora? Ó, a minha mesa fazendo o modelo Louise, que eu amo. Eu acho modelo Luzi. lindo. E a Luzi que está aqui comigo. Por que é importante assim as pessoas ouvirem você dizer que coloca um pouquinho mais comprido? Ou se você resolve lá, essa mesma filha, se você resolve lá pelo meio do trabalho trocar o acabamento, fazer mais um pouquinho, fica à vontade, não tem problema, pode fazer sim. Olha aqui, ó, esse modelo aqui. É um espetáculo, é isso que eu quero fazer. Essa eu quero fazer. Eu vou comprar esse lá na Itália fez um jogo de banho, ficou um espetáculo. Ficou um espetáculo branco. Eu fiquei encantada. Ela ainda fez um acabamento assim, no final. Mas passando um fio só, mas ficou. Não, eu guardei aqui para me fazer igual. Está guardadinho aqui que eu vou fazer. Porque ficou lindíssima, né? Ficou lindíssima. Essa tá linda também. Mas a branca dela ficou delicada. Ficou assim, uma joia. Uma que gosta muito de fazer esse modelo é a Mari. Ela fez outro dia. Levanta um pouquinho mais o teu celular, que não está aparecendo o teu rosto. A Mari gostava muito de fazer esse modelo. Essa aqui a Mari é um doce, né? Porque, nossa, ela fez diversas com esse modelo que ela acha um espetáculo. Ela não tem Instagram, por isso que ela não está entrando na live, né? Mas assim... Ela vai vir lá no YouTube. Mas olha... Essa é maravilhosa, né? Eu achei uma delícia o trabalho. Eu admiro muito o trabalho, principalmente, e gosto de ver a evolução das meninas. Quando elas chegam fazendo o primeiro trabalho, que você vê assim que, gente, vai melhorando, porque a repetição é a garantia da perfeição. Isso é tranquilo, né? É aquilo que eu sempre falo. Que eu tinha uma aluna desde, ela dizia que para ficar bom tem que fazer 10 toalhas. Depois é que vai começar a ficar bom. A repetição... Claro que era assim, um pouco exagerado, né? Mas era mais ou menos por aí, né? Ó, nós temos a Cida Valadares, deu boa noite, tem mais alguém boa aqui? Noite. Então, assim, para você, dentro da escola, melhorou o que você fazia? Você tem ainda alguma dificuldade? O que você sente? Eu vou te dizer, está faltando melhorou muito. Um pouquinho de atenção, talvez, da prof? Da professora? Nem pensar. A professora é disponível, adoravelmente disponível. Sabe, consegue até traduzir o italiano, que eu não consigo entender. Não, a Giovana disse, a prof vai traduzir para você. Coitada de mim. Eu entendo alguma coisa em italiano, porque a gente ouvia lá na infância, o pessoal, esse italiano é dialeto, né? Mas o italiano da Itália mesmo, eu vou pescando, assim, alguma palavra, eu consigo entender a frase. Mas nada mais que isso, né? A partir do momento que eu conheci o trabalho Ana Casara, o meu trabalho melhorou 200%. Meu pai do céu, tirou um peso das minhas costas. Sabe por quê? Não é só lá na escola, porque a escola que eu falei com você que eu comprei 2 aulas. Eu vou comprar essa de folha que eu fiquei encantada. E, porque muitos dos trabalhos a gente consegue tirar, a gente olhando o que as meninas fizeram, a gente consegue contar os pontos, ver como é que foi feito, testa e a gente consegue tirar. Tá? Quando a gente não consegue de jeito nenhum, aí a gente faz assim, não, eu não consegui, eu vou lá descobrir como é que faz. Mas os seus vídeos que tem no YouTube são assim, até cego faz. Gostei dessa. Porque... Tu sabes que tenho 2 senhores que fazem também ali no YouTube, né?
Um deles, ele disse assim, olha, me tirou da depressão. Ele disse, eu estou amando fazer. Ele disse, assisto o dia inteiro teus vídeos, até a mulher está reclamando que eu não paro mais de te assistir. Eu já vi todos os seus vídeos. Alguns modelos eu fiz amostras, outros eu nem fiz, que eu falo que tá lá a hora que eu quiser, eu vou lá e vejo de novo. Sim. E eu aprendi muito. Eu vou te dizer por que eu aprendi muito. Quando eu aprendi a fazer o macramê, eu basicamente aprendi 4 pontos, que é os pontos básicos do macramê. Você faz o ponto chato para a direita, o ponto chato para a esquerda, festonê e nó de gravata. Sim. É só isso. É o suficiente. Só que é o suficiente. Mas vendo os seus vídeos, a gente aprende que tem variedade desses pontos. Eles conseguem variar. Tá? E te dá segurança em fazer. Hoje, eu posso dizer para você que eu recebo qualquer encomenda sem sofrer. Pode me pedir para fazer um painel, pode me pedir para fazer uma bolsa, eu já fiz, sim. Assim, às vezes eu vou ter que ralar um pouquinho, porque o modelo eu desconheço, tudo mais, vou ter que descobrir como é que faz. Mas me deu segurança para fazer. Hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer que hoje eu faço macramê. Tá? Eu sou uma artesã. Que bom saber, né? A nossa amiga aqui está dizendo assim, acho que é Cida o nome dela, Takata. Aulas no YouTube são maravilhosas. Aprendi assistindo às suas aulas. Então, isso me dá segurança de fazer. Eu andei tirando algumas videoaulas ali do YouTube, porque fica esquecida praticamente lá, né? Então, para quem está na escola, fica mais fácil. Não precisa nem ir lá para o YouTube para procurar. A gente está colocando como bônus ali na escola. Então, estavam lá praticamente esquecidas, a gente trouxe algumas aqui para o YouTube. A vantagem de estar no YouTube... Para a escola. Pois é, mas a vantagem de estar no YouTube talvez seja a divulgação do macramê. Automaticamente, a divulgação da escola. Exato. Né? Eu cheguei até lá e acho que muitas pessoas chegaram à escola através do YouTube. Com certeza. É ali que a gente conheceu a Ana Casara, é ali que a gente aprendeu a admirar o trabalho dela, é ali que a gente se sente segura. Acolhida, né? Acolhida. Foi a primeira coisa. Não, e ela se ensina de uma maneira tão simples que a gente descobre que eu tinha 2 mãos esquerdas. Hoje eu tenho 2 mãos direitas, que eu faço para lá, faço para cá. Eu digo, tem que fazer o tico e o teco funcionar. Porque se a maioria das alunas, principalmente na hora que iam aprender o festonê, para o lado direito até fazia direitinho, mas para o lado esquerdo já não ia. Então, eu não tive essa dificuldade assim. Para isso que existe o macramê. Tem que trabalhar você tem que trabalhar os dois lados. Então, assim, a gente sabe que a nossa cabeça, se a gente deixar, ela vai parando, ela vai desistindo até de funcionar direito, né? Hoje eu estou sentada, né? Sim. E na pandemia me ajudou muito. Porque, embora eu moro num lugar, acho que até privilegiado, tem uma área de preservação, um espaço muito grande, todo em volta. Aliás, não sou eu em volta da natureza, a natureza em volta de mim o tempo inteiro, mas foram 45 dias sem eu poder ver minha mãe. Foi muito complicado. Nossa. E aí a gente precisou, cada um buscar conforto em alguma coisa. E o meu conforto foi o macramê. E a minha amiga Neide, que mora aqui perto, a gente conseguia interagir em relação a isso. Ela vinha aqui em casa, e mesmo sentava um numa ponta, outra na outra, mas tudo isso ajudou muito a gente superar a pandemia, né? A pandemia. Ajudou muito. E hoje eu sinto assim, eu sinto falta do macramê. Sim. E eu gosto do que é bonito. Você entende? Eu gosto da beleza. Eu gosto do que é belo. É o que eu costumo dizer, que eu sou que nem o Vinícius de Moraes. Me perdoa os feios, mas beleza é fundamental. Bem assim. Gente, se eu te dizer, eu vou só deixar assim, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, eu estou preparando um centro de mesa que ele estava bordado há muito tempo,
Porque lá em Porto Alegre a gente tinha mais esse convívio com outras pessoas. Eu tinha uma aluna que fazia bordado Ardanger, Ponto Cruz, assim, uns bordados incríveis. Então, de vez em quando eu dizia, ai, borda isso para mim. Ela bordava. Aí ela se sentia ocupada também, né? E uma de esteio, bordou um centro de mesa assim com folhas de plátano, Uhum. verde e tons Uhum. de terra, marrom, assim, amarelinho. Lindo, 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 tava. E aí, essa semana, eu digo, não, vou começar a pegar esse A fazer. centro de mesa e fazer uns acabamentos nas pontas, diferenciado, né? Gente, tá ficando um encanto, tá? Aquela Mas para toalha que... que você fez para sua menina ficou maravilhosa, né? Sim, sim. É. Então, isso tudo vai para dentro da escola também. Então, para quem vai querer conhecer isso, só lá dentro da escola. Agora, a Poxa, gente tem justo. o que gravado para a próxima videoaula? Eu nem me lembro mais qual é Hum. a videoaula que nós temos gravada, mas já tem material para esse mês de março. Eu já E, desse mês eu vi qual que foi, Agora você mas já assim, é um por mês, né? isso, um É por um mês. por mês. Porque senão é muita coisa É para a muita gente coisa, atender o imagina. YouTube, a É. escola, e depois eu dou bastante atenção para aquelas pessoas que mandam mensagem no WhatsApp e às vezes assim elas estão começando e elas, bom, Estão perdidas. o último modelo que eu botei no YouTube, a pessoa É. tentou fazer como a primeira aula dela. Hum. Impossível, Não não dá. tinha prática. Tinha que Então eu vir logo preciso dar do início, atenção, né? eu preciso dar atenção para essas pessoas para que elas não desistam, entende? É. Então eu dedico bastante tempo ali também, né? E você tem um Mandando para elas, ateliê também, né? tem o meu ateliê E você tem o seu também. ateliê também. Isso também. Então, ali eu preciso dar atenção para que elas pratiquem os nós básicos primeiro. Depois eu tenho que mandar o link, quando eu vejo que o nó já pegou jeito, mandar o link das primeiras aulas, que é aquele tranças de nós duplos, a flor de É eucalipto, isso mesmo. tudo isso para que elas possam pegar o jeito. É como se fosse uma aula presencial, mas eu preciso, à distância, orientá-las para que Uhum. elas não percam essa vibe, né? Uhum. Que para elas desistirem é rápido, né? Ah, É não questão, consegui, dependendo não da consigo resposta que fazer. você disser, ela já cai fora, né? Não vou Não é isso que a gente quer. conseguir fazer, né? Aquela história, não consigo fazer, né? Sim, Consegue. é Às isso. vezes tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade no início, porque você tem que enquadrar as linhas ali tudo certinho. Cada um Sim, aprende sim. de um jeito. Eu vi você ensinando outro dia como é que a menina mede para fazer. Eu faço diferente. Eu preencho toda a toalha primeiro, de linha, depois que eu vou ajustando. Mas foi a maneira que eu aprendi. Sim. Só que assim, essa de preencher toda a toalha, É, se for de uma cor só. Quando é quando mais é que de uma cor, já uma fica cor só. diferente. E mais, Quando é de uma cor só. até vou aproveitar a Aham, oportunidade de dizer para quem está isso. nos ouvindo, porque você pode preencher tudo de uma cor Isso, só, mas e quando você tem dúvida se tem muito fio ou pouco fio, mede. Cada 4 centímetros tem que uhum, ter, se a linha brisa, em média, 20 média, fios não ali sei. dentro. Então, É, cada 4 centímetros tiver 20 fios ali dentro, está na medida perfeita para quando eu trabalhar. faço, quando é de mais de uma cor, eu faço Sim. até a metade, depois eu venho de lá Ah, ao contrário, entendeu? e se der problema, ali, ó, Eu ajusto. meu Seu marido, marido quando faz assim. ele não queria fazer isso, ele fazia exatamente assim. É. E quando chegava no meio, que sobrava Aí mais você fio, consegue ajustar. ele fazia um desenho diferente no E também, meio. Dá para fazer se assim você não também. conseguir ajustar, você faz um desenho no meio. Eu faço assim também. Eu venho daqui para lá, mais ou menos no meio, depois eu começo de lá para cá, porque acertar lá no ponto dá muita dificuldade. Você vai ter que vir cá no meio, talvez, para acertar tudo. Se Sim, você fez até aqui, você vem de lá para cá. Tá faltando 4, 5 fios, é mais sim. fácil de você ajustar. Sim, também, né? Que tu É, ajusta ali onde está faltando, onde tem um é. espacinho, você pode Porque acrescentar o alguns problema fios. nosso são as laterais. É. Eu falo que o macramê tem duas dificuldades. A primeira dificuldade é o seu projeto. Aham. É você escolher qual o trabalho que você vai fazer. Sim, O segundo problema é você ajustar dentro daquele espaço corretamente o coisa. E o terceiro, para mim, é o acabamento. é.
É o Porque acabamento. o acabamento faz toda a É diferença que no vai modelo. valorizar o seu trabalho. É o É o que que vai valorizar o seu trabalho, é o acabamento que você vai dar a ele. Verdade, verdade. E Tá? a dúvida que muitas têm é, mas não vai desmanchar? Mas em todos os modelos a gente ensina o que, que tem que ser feito para que realmente isso não aconteça. E da maneira que a gente ensina, não tem perigo. Pode fazer, ficar tranquila que não desmancha. Né? Olha, desmanchar. Não, não desmancha. Eu tenho toalhas aqui de 13 anos que eu jogo na máquina e elas não desmancham. Então tá, isso não desmancha. Agora, a coisa mais triste é desmanchar o macramê. Quando você comete o erro. Essa, eu falo com essa minha amiga, olha, dependendo do que for, eu prefiro passar a tesoura e começar de novo. Porque às vezes. Mais uma! Eu tinha a Carmen, que já faleceu, ela dizia, não esquenta, não passa trabalho, passa a tesoura. Não dá sempre. Dependendo do nível de desmanchar, é mais fácil. Quando você está começando ali um desenho Sim, só, você pode cortar e tirar fora. sim. Agora, se cortar uma toalha inteira, realmente é um problema, né? Não, aí Mas já já... aconteceu. Mas Aí, já aconteceu, de eu cortar ela inteira, porque quando chegou no final, ficou tudo torcido assim. Aí não tem remédio que eu resolvo. Só é, tem um jeito, cortar e começar do zero. porque Isso eu já fiz sem piedade. Entre ter um trabalho mal feito, é, esquece. com certeza. Começamos do zero. Porque é preferível você desmanchar ou tirar tudo isso aí do que entregar uma peça que você está olhando e não está se sentindo bem, né? Se Eu você não prefiro gostar perder. do trabalho, você não pode vender esse trabalho para ninguém. Se você vê o defeito nele, vou vender, o cliente nunca vai perceber que ele tem aquele defeito. Mas você percebe. Aí é que Você a pessoa se sabe. engana, sabe? Porque a pessoa pode comprar uma vez de você, mas não compra mais. Por quê? Porque aquela história de dizer a cliente não conhece, ela não sabe onde é que está errado. Sabe sim. Eu acho A gente é que que sabe também. pensa que tu está enganando a cliente. Mas a partir do momento que ela começa a olhar, ela vai perceber onde é que tem o erro. Digamos, se uma toalhinha está lá no banheiro, ela está sentada lá fazendo as Vai ver que está necessidades, está olhando. perfeito. E É, eu acho que então não confie. o Não, trabalho manual, você bota ali a sua energia, você bota o seu sim, carinho, você bota o seu amor. é. Então ele tem que ser perfeito. Mas Ele tem que ser. claro, Eu sempre aprendi na minha vida que eles dizem que fala assim, só erra quem faz. Eu sempre tive por teoria, só erra quem faz mal. é. Porque quem quer fazer, quem quer dedicar esse amor mesmo, É percebeu que está errado, vai lá perfeccionista. e desmancha e faz de Eu novo, sou né? capricorniana, então toda capricorniana é perfeccionista. Se não Escorpião for também. perfeito, escorpião também, né? Perfeccionista. Porque Capricórnio é aquele, é a pessoa mais fácil de se lidar no mundo, desde que faça exatamente o que ele quer. É. Porque a Helena sempre dizia assim, ela chega aqui para nós e dizia assim, vamos arrumar isso aqui, vamos arrumar, fazer um pouquinho diferente e tal. Aí elas diziam, é porque está errado. É porque tá errado. Mas claro que eu não ia deixar a aluna se É sentindo desse mal, né? jeito, Dizer, né? não, aqui está É. errado, vamos desmanchar. Né? Não, vamos Vamos arrumar. desmanchar, vamos refazer. Olha, assim fica melhor. É, Exato. Então, tu não é, precisa fazer com que a pessoa se sinta mal na frente das colegas. Vamos dizer, não, é o que vamos eu falo. consertar. A repetição é que vai te levar à perfeição. Isso em Isso. qualquer coisa que você se predispor a fazer. Até para cozinhar é assim. Você É. faz o primeiro arroz, não deu certo? Primeiro, como é que eu sei se o sal é suficiente? Você tem que provar a comida. Olha, Claro. vai fazendo, é assim que faz. Errou da primeira vez, ninguém Sim. nasceu sabendo. É verdade, Temos que né? estar disponíveis a aprender. Sim, com Eu só sei, certeza. Ana, eu só tenho a agradecer, porque suas aulas, seus vídeos no YouTube realmente ajudam muito. E faz com que a gente veja a beleza do macramê. E a partir daí, eu já criei pontos, porque eu comecei pelo seu e acabei de forma diferente. Aham. Já até me desculpei algumas Mas vezes, não porque mudei tudo. precisa. Não precisa, porque assim, é para você usar a tua criatividade, né? Inclusive, deixa eu contar essa aqui. Uma vez uma senhora me ligou, né? E ela queria que eu contasse para ela como é que eu crio modelos diferentes, né? E eu fiz uma brincadeira. Eu disse, nem sob pressão eu conto o meu segredo.
Mas de brincadeira, né? É Tu sabe se testando, não ofendi. é? É Sabe que testando, eu não é? ofendi? Ela se sentiu Claro, é isso. ofendida? Eu acho que é Ela, testando, né? ela se A ofendeu, gente, mas não tem que se ofender, porque isso aí tu não ensina esse tipo de coisa. Tu vai a criando em cima daquilo criatividade, que... é. tu vai fazendo em cima daquilo que você já sabe, A você... partir do momento que você adquire alguma confiança e alguma segurança, você vai fazendo. Claro, não preciso eu dizer para você como é que eu crio, né? Porque eu fiz uma brincadeira, mas não achei que ela fosse levar a Ela, sério. Ela se ofendeu. Ela me disse, e também não vou mais te dar like. eu vou dizer uma coisa. Você nunca vai ver, pelo menos até hoje, um trabalho que eu postar que ele seja solto. Você entende? Você só dá aquele nozinho e Sim. deixa solto. Por Aham. quê? Porque eu acho, na minha opinião, que fazer o acabamento, a amarração final para mim, é importante. É completar o Fica, show. fica parecendo para mim que fica semi-acabado. Uhum. Não que fique feio, Não, não que não. fique feio. É. Mas para mim, todos os meus têm aquela amarração Aquele no final. Por quê? toque especial no final, né? É a amarração. Que Exato, eu acho que para mim é o fechamento do meu trabalho. exato. Benilda, o nosso papo Já está está muito terminando. Eu gostoso. achei que a gente não ia ter assunto para uma hora. Eu falei, com 20, Muito 20 pelo minutos ela contrário. vai terminar a live. Não, muito pelo contrário, tem assunto para muito mais. E eu tenho certeza que quem está ali nos assistindo está, assim, gostando desse bate-papo. Mas nós temos 3 minutinhos para que você coloque o teu agradecimento ali para quem está nos ouvindo Olha, e encerre a nossa conversa, né? eu agradeço a todos que se dispuseram a essa uma hora de acompanhar a minha conversa comum de final de tarde com a Sim. professora Ana Casara, que é uma pessoa muito especial e que me ajudou na pandemia e tem me ajudado todos os dias, vai continuar ajudando. Aconselho a todas as pessoas que estão fazendo, as que já fazem muito bem, que continuem fazendo, as que têm alguma dificuldade, que continuem perseverando, porque vão conseguir cada dia melhor. E o Uhum. macramê é lindo, o macramê virou moda, o macramê está em todos os lugares, ele está nas bolsas, ele está nas roupas, ele está nas vitrines. Eu quero dizer para vocês que ele está na praia, gente. O que o Eu pessoal já está vi. fazendo? Olha aqui, ó, tá colocando que papo gostoso. E realmente é essa a intenção das nossas lives. Além de apresentar a escola, um canal no YouTube, apresentar quem está comigo, quem está fazendo realmente e mostrar quanto isso faz a diferença na Eu já nossa vida. mostrei para você, lá para as meninas, mas olha, pus ali as minhas cadeiras. Olha, tá vendo? Olha ali, ó. Eu, eu fiz cadeira, os meus Uhum. pendentes ali, meus Suporte de suportes para mim, tudo aqui, folhagem. tudo aqui, Uhum. tudo aqui. Porque Dentro de casa, depois que você sabe fazer, você sempre desenvolve, faz a peça que você quer, né? Mas do jeito que ah, quer. aquilo que a gente ensina lá na escola, que são nas toalhas, você pode fazer em roupas, em qualquer coisa, Olha, não se eu, limite. Não até se limite, faça. Né? Até nas minhas calças rasgadas, que ficaram com um rasgo um pouco maior, vai ganhar macramê, porque eu já passei da idade de usar tão rasgada assim, ganhar macramê. Viu? Eu fiz uma confecção aqui em Caxias também. No rasgo da calça, nós fizemos macramê. Eu fiz também. É que eu sempre gostei de uma calça puída, mas eu achei que a minha idade já passou e ela estava um pouco rasgada demais. Eu falei, vai ganhar um macramê. E é por aí, gente. É incentivando esse Vamos tipo de levar. pessoas a fazer macramê em tudo que é lugar, não importa onde. Coloca ali, vamos fazer macramê, né? Ele não é Foi um difícil, prazer. é só a gente querer ficar ali aqueles minutinhos entendendo de como que ele funciona e dá para a gente utilizar em tudo. Essa semana eu postei no grupo da família um tênis, eu não sei nem de que marca é, mas Isso eu não vi. lindo. Lindo, eu vou botar lá É? no grupo da escola para vocês verem que lindo que ficou esse tênis. Então tá. Gente, já está dentro da nossa hora. Eu quero agradecer a todas aquelas que entraram ali para nos ouvir.
Também. dizer o quanto é legal a gente passar essa experiência que outras pessoas tiveram para aquelas que ainda estão pensando em fazer ou que já sabem fazer e que querem estar com a gente, né? Então, um E grande eu beijo a agradeço a todas sua vocês atenção. e a você, Benilda, quero te agradecer demais pela tua O que história, que tenho que agradecer? valeu muito saber Eu, de toda essa tua caminhada, tá? Preciso muito saber mais como é obrigada. que era o teu emprego anterior. Olha, eu gostava muito do que fazia. Eu acho que eu fui relativamente boa lá também. Ó, acredito Tá que bom? sim, Muito, se é como faz no Macramê, não tenho dúvidas. muito Tá? obrigada. Boa Então, noite. muito Boa noite obrigada a a todo todos. mundo. Uma Tá boa bom. noite a todos. Beijo. Tchau.